bom dia. Estou aqui então para o nosso devocional de hoje. Hoje aqui muito frio aqui no sul, mas nós estamos aqui, né, para nos aquecermos com a palavra de Deus, para ouvir o que Deus tem, né, para o nosso coração nesta manhã. E eu quero ler alguns versículos com você, aonde diz que Deus, Ele não nos deixa e Ele disse que nunca nos deixaria só. Então diz assim em Mateus 28:20: E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te atemorizes. Deuteronômio 31:8. Mansião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do seu filho no ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Isso está em Isaías 49, versículos 14 e 15. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Salmo 23:4. E porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Hebreus 13, versículo 5. Então, para você ver que são vários versículos de vários capítulos da Bíblia onde diz a mesma coisa. Eu não te deixarei, eu não te desampararei, né? Ali em Isaías fala para que a gente não tenha medo, não entre em pânico, em desespero, porque Ele é conosco. Ele tem nos guardado, Ele tem nos guiado, Ele tem nos conduzido. A palavra diz que Ele daria ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para nos guardar e nos livrar por onde quer que nós andássemos. Então, Deus, Ele é fiel e Ele vela para que a sua palavra se cumpra na nossa vida. Quando Ele diz que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, ela não prosperará. Aqui no Salmo 23:4, onde diz ali, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. O bordão, ele afastava predadores. Ele afasta predadores da nossa vida. A palavra. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, quando nós estamos fazendo aquilo que é dirigido por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, nós somos guardados. O bordão afasta os predadores. Eles tentam. A palavra diz que o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, achando quem possa tragar. E o teu cajado me consola. O cajado era uma ferramenta de orientação para o rebanho. Na ponta ele tinha como se fosse um gancho. Aquele gancho servia para puxar aquela ovelhinha que estava querendo sair do rebanho, que poderia se perder, ele trazia para perto. É isso que Deus faz. Ele te traz para perto. Eu gosto muito de eu não sei, pessoas pintaram quadros. Uma vez eu tinha como se fosse em forma de um pergaminho. Eu comprei e dei para um amigo que ganhei para Jesus. Nos seus últimos dias de vida, dizia pegadas na areia. E eu nunca me esqueci do que dizia lá. Que uma pessoa estava questionando a Deus, que havia um momento em que ele via 2 pares de pegadas na areia, mas chegou um momento da vida dele em que havia somente um par.
E ele, questionando a Deus, ele achava que Deus o havia deixado só. Mas Deus respondeu e disse: meu filho, no momento em que havia um par de pegadas somente na areia, foi neste momento que eu te peguei no colo. Já pensou? É no momento de maior dificuldade, Deus ele te pega no colo. Você pode olhar para o lado e pensar: nossa, eu estou sozinho, tem só um parzinho de pegada. Não. Deus ele está te carregando no colo. O Espírito Santo nos abraça, ele nos consola, ele nos dá o conforto que nós precisamos nos momentos mais difíceis da nossa vida. Ele nos consola. Aquele bordão: afasta os predadores da nossa alma. Afasta quando nós queremos estar perto dele, quando nós permitimos que ele nos pega com o seu cajado e diz: meu filho, é por aqui, ó. Nós não podemos esquecer que nós somos ovelhas do seu aprisco. Jesus disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e reconhecem. É importante nós ouvirmos a voz de Deus, porque nos momentos difíceis de dificuldade, nós vamos reconhecer a voz de Cristo, que é o nosso bom pastor. É Ele que tem esse cajado que nos puxa: vem para cá, meu amigo, vem para cá, meu filho, vem cá, meu servo. É aqui que Ele puxa a gente e traz de volta. Ele cuida, Ele envia anjos, Ele guarda. Só que o diabo vai fazer de tudo que você pense que você está sozinho, que Deus te abandonou, que o Senhor te deixou, e não é verdade. Deus ele cuida de nós. Na maneira que nós nos achegamos a Ele, a palavra diz que nós precisamos nos achegar a Ele para que Ele se achegue a nós. Nós precisamos, né, nos achegar ao Pai. Nós precisamos disso, de intimidade. Nós precisamos entender. Olha, em Hebreus 13:5 ele diz: porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te desampararei. Você sabe o que significa a palavra nunca? É nunca. Deus nunca nos desampara. Deus nunca nos deixa sozinho. Ele sempre prove na nossa vida. Quando nós cremos, quando nós confiamos, nós esperamos no Senhor. A palavra diz que o salmista disse o quê? Que ele esperou com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim. Ele ouviu o meu clamor. Pôs os meus pés sobre a rocha. Me tirou de um lago horrível. Então, para você ver o que Deus faz, quando você clama, Ele ouve. Você sabe esperar com paciência, porque Deus age no momento certo. Ele não se atrasa, como muitos pensam. Ele age no momento certo, no momento oportuno. Porque tudo na nossa vida Deus quer que seja bênção. Ele não quer que seja maldição. Muitas vezes você orou, você pediu algo, você não recebeu. Por quê? Porque era algo que não ia ser bênção para a tua vida. Ia ser algo que não ia te edificar, que ia te afastar de Deus. Você ia se ensoberbecer, você ia perder a tua salvação, e Deus não permitiu que isso chegasse até você. Então aprenda a orar e dizer: Senhor, eu quero estar no centro do teu querer. Que a tua vontade seja a minha vontade. Que eu quero viver os planos que o Senhor tem para mim. A palavra diz que os teus pensamentos são maiores e mais altos do que os meus. Que o Senhor tem um futuro de paz. O Senhor tem pensamentos de paz a meu respeito. Então é isso que você tem que declarar. Que você não está só. Queira viver os sonhos de Deus. Viver os planos do Senhor. É o favor de Deus. Nós não merecemos nada. Como o salmista disse: quem é o homem para que tu te lembres dele? Nós não somos nada. Nós não somos nada, nós não somos dignos.
do que nós recebemos de Deus. Se você olhar para o sacrifício de Jesus na cruz, o que Jesus fez, o que Jesus suportou, quando Jesus disse: todavia passa de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Se o próprio Filho disse isso, se o próprio Filho viveu a vontade do Pai. Quando os discípulos conversaram com Jesus, eles perguntaram: por acaso vocês podem beber o cálice que eu beberei? Você sabe o que cálice era esse? Era o cálice da ira de Deus. Porque no momento em que Jesus levou todos os pecados da humanidade inteira, o cálice da ira de Deus se acendeu, ele bebeu este cálice. E por aquele momento ele ficou afastado do Pai. Era isso que ele não queria. Porque a única coisa que faz separação entre nós e Deus é o pecado. É o pecado. Então Jesus, ele não queria ficar longe do Pai, mas ele precisava fazer a vontade dele. Ele disse: Pai, todavia passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Que vontade você tem feito? Você tem abandonado os desejos da tua carne? Você tem matado a tua carne e o teu eu? Ou você se coloca sempre acima de tudo? Muitas pessoas se acham que são deuses, que a sua vontade prevalece. Tem gente que não cede nunca. Tem pessoas que só o eu dela que conta. E na vida não é assim que funciona. Num casamento, numa empresa, pessoas dão opinião. Pessoas vão dar uma opinião, cada um vai expor o seu pensamento. Eu não posso ficar de cara feia, amarrada, dizendo não, porque não é só a minha vontade. Eu preciso entender que dentro de um casamento, de um relacionamento, os dois têm que entrar num acordo. Como meu esposo diz, quando nós vamos pedir um lanche. Da outra vez fui eu que escolhi, agora é você. Né? O que nós vamos comer hoje? Hoje você escolhe. Então, é assim que as coisas funcionam. É desse jeito. E nós, para fazermos a vontade de Deus, nós precisamos abrir mão das nossas vontades, do nosso querer. O querer de Deus deve ser prioridade na nossa vida. Quando João Batista disse: é necessário, olha as palavras que João colocou, é necessário que eu diminua e que ele cresça. É assim que as coisas funcionam. Eu tenho que diminuir. Eu preciso ter paciência para viver a vontade de Deus. Eu preciso entender que são leves e momentâneas tribulações que eu vou passar, que nós vamos enfrentar. Dias difíceis virão para todos, para o rico, para o pobre, para o ímpio, para o crente. Esses dias virão. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Tende o bom ânimo, eu venci o mundo. Aonde Deus disse aquilo a Isaías: eu não te deixarei, eu não te desampararei, não te atemorize. Ou seja, não adianta você se desesperar. As pessoas, quando entram em desespero, elas não conseguem raciocinar. E é isso que o diabo quer. Ele quer te tirar do foco. Você precisa estar centrado. Saber refletir no momento de uma dificuldade, saber como agir, manter a sua calma, ter a mansidão, ter o domínio próprio. Os frutos do Espírito devem estar gerados na tua vida, para que você resista no dia mau. Deus, ele nunca vai nos abandonar, é o que diz a sua palavra. Agora, quantos abandonam ele? Quantos viram as costas para Deus por uma ofensa? Dão uma desculpa, porque querem a porta larga, não querem passar pela estreita, não querem abrir mão de determinadas coisas, do seu eu, das suas vontades, porque eu sou o seu fulano, eu sou a dona fulana. Pois é.
Só que se você continuar pensando assim, você vai para qualquer outro lugar menos para o céu. Porque lá só vai entrar aquele que fizer a vontade do Pai. E se eu quiser que Deus cuide de mim, que Ele envie anjos ao meu respeito, eu preciso fazer a vontade daquele que me enviou, foi o que Jesus disse. E Jesus nos enviou. Ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É nós que vamos pregar o evangelho. É nós que vamos levar as boas novas para toda criatura. Então, nós vamos sofrer perseguições, calúnias, nós vamos sofrer injúrias. E Jesus disse: bem-aventurado aquele que for perseguido, injuriado por causa do meu nome. A gente deve se alegrar. Paulo se alegrava quando eles perseguiam ele, porque ele estava fazendo a vontade do Pai. E quantas pessoas estão recuando, tirando a mão do arado, voltando a pescar, mas não pessoas estão indo pescar, fazer qualquer outra coisa, menos buscar a Deus. Tem um louvor que diz: quem mandou você largar a rede? Quem mandou você parar? Quantas pessoas pararam? Perdão. Quantas pessoas pararam no meio do caminho? Paulo disse: corris bem. O que te impediu de correr? Por que você parou? O que te impediu de fazer a vontade de Deus? Não se esqueça que Ele nos criou com um propósito, cada um é único. Para cada um de nós, Deus tem planos, Deus tem sonhos e Deus tem um propósito. Dons, talentos. Eu, de repente, não sirvo, vamos supor, para cantar no louvor, por exemplo, mas Deus me chamou para outro ministério, para fazer outra coisa. Não chamou todos para louvar, todos para pregar, não. Alguns vão ser mestres, alguns vão ensinar, vão dar aula para as crianças, vão dar aulas para os adultos. Tem escolas que tem igrejas, né, que tem escolas dominicais, aulas nos sábados. Então, nós precisamos fazer a vontade daquele que nos enviou, daquele que nos chamou pelo seu decreto. Deus, Ele cuida de nós. Ele nunca nos abandona. A palavra diz: eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Eu não te deixarei. Quando Deus disse para o Josué: te levanta, então somente esforça-te, tem bom ânimo, eu sou contigo. E que não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite. Nós precisamos nos alimentar da palavra, nos revestir de toda a armadura de Deus para que nós possamos resistir às astutas ciladas do diabo. O diabo é astuto, ele tem artimanhas, ele faz planos também, só que os planos dele são matar, roubar e destruir. Ele quer essas três coisas para você. E Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Ele veio para nos libertar. Ele desfez as obras do diabo, é o que diz a palavra. Então você acha que Deus te abandonou? Se o filho dele veio para desfazer as obras do diabo, aonde ele nos libertou do pecado, da morte, das trevas, da ruína. Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, para a sua maravilhosa luz. Então você vem dizer que Deus não te ama, que Deus não se importa com você, só porque você está passando por uma dificuldade? Você está agindo como uma criança mimada? Pois é. E hoje, muitos pais fazem isso. Protegem demais. Hoje nós estamos vivendo uma geração Nutella. Desculpa eu dizer isso, gente. Mas as crianças hoje, eles não têm, eles não conseguem, muitas vezes, quando eles chegam na idade adulta, eles não sabem tomar decisões, eles não sabem o que fazer,
Por quê? Porque muitas vezes os pais vão lá e fazem tudo, meu filhinho, minha filhinha, e não é assim. Nós precisamos entender que nós preparamos os nossos filhos e filhas para o mundo. Nós devemos abrir os olhos deles, dizer: meu filho lá fora é assim, minha filha lá fora é desse jeito. Anda na presença do Senhor e ser perfeito, como Deus disse para Abraão. Anda nesse caminho. Ensina a criança no caminho que ele deve andar, e quando ele crescer ele não vai se desviar dele. Então ensina a criança no caminho, ensina a palavra para ela, mostra a direção, ensina ela a honrar pai e mãe, ensina ela a honrar a Deus, ensina ela a amar a Deus acima de todas as coisas. Você tem feito isso? Pois é. Hoje a gente vê uns toquinhos de gente com uma respostinha afiadinha na ponta da língua, respondendo, rebatendo os pais. E imagina quando crescer. Você sabia que a criança, a sua personalidade se forma até os 7 anos. Se você não moldar ela até os 7, você não molda mais. Depois ela vai ser aquilo ali que ela se formou. A não ser que depois, conforme ela vai ouvindo a palavra, ela vai mudando, ela vai se deixando moldar, transformar. Mas por que não fazer isso hoje? Por que não moldar o caráter do teu filho, da tua filha? De ensinar o que é certo, de mostrar o que é errado? De dizer, se você for por esse caminho, a consequência vai ser essa aqui. Quantos pais nós vemos passando a mão na cabeça dos filhos? Pais indo nas escolas defender os filhos, batendo até nas professoras. É o que está acontecendo no mundo hoje, gente. Por quê? Porque valores e princípios foram deixados de lado. Os pais não querem fazer o seu papel, ensinar, educar. A escola alfabetiza e ensina a criança a ter uma profissão. A professora não está ali para educar, ela está ali para ensinar, alfabetizar. A educação vem de casa, a educação vem de dentro de casa. São os pais que dão para os filhos, são os pais que passam isso para frente, de respeitar os mais velhos, de ter temor pelas coisas de Deus. Se você ler a Bíblia, você vai ver ali que a mãe, sempre quando você ouvir ali que a fulana, mãe, né, era ela quem ensinava muitas coisas para os filhos. A parte de temer a Deus, era a mãe que passava muitas coisas para os filhos. Então, nós temos que cuidar, sim, proteger, sim, mas nós precisamos ensinar o principal para eles: amar a Deus, ter temor, ser um cidadão de bem, honrado, de dizer algo e honrar aquilo que está falando. Hoje, uma palavra não vale mais nada. Se você não pegar uma assinatura ali num papelzinho e fazer a pessoa escrever ali, registrar num cartório, ela diz: não, eu não disse isso. Hoje está assim. Há anos atrás, não era dessa forma. A palavra de um homem, quando ela era dada, não voltava atrás, porque era desonra. Hoje, as pessoas voltam atrás no que dizem. As pessoas não sustentam e não mantêm o que têm dito. Falam mal dos outros e dizem que não falaram. Hoje, as pessoas estão dessa forma. Por quê? O mundo corrompeu. As pessoas estão corrompidas. As suas mentes não foram renovadas. Porque nós precisamos andar de acordo com a palavra. Se eu quero que Deus me guarde, que Deus me cuide, que Deus não me desampare, eu tenho que andar de acordo com a sua palavra. Eu preciso fazer a sua vontade, eu preciso estar no centro do seu querer. Então, que você reflita nessa palavra. Que o Espírito Santo
fale mais ao teu coração, perdão, que Ele fale mais ao teu coração, que você possa refletir nas tuas atitudes. Se um dia você disse, Deus me abandonou, Deus esqueceu de mim, peça perdão, diga, Senhor, perdoa as tolices que saíram da minha boca um dia, fui eu que me esqueci, fui eu que me afastei de ti. Reconheça. A palavra diz que se eu me achegar a Ele, Ele vai se achegar a mim. Se eu não me achegar, não. Eu tenho que reconhecer que eu sou o filho. Eu preciso do Pai. Eu preciso do cuidado dele. Ele não precisa de mim, mas eu preciso dele. Se o próprio filho viveu e fez a vontade do Pai, quem somos nós para querer que a nossa vontade seja feita? Nós recebemos recompensas. A palavra diz, agrada-te do Senhor e Ele irá satisfazer o desejo do teu coração, mas primeiro eu tenho que agradar a Ele. Se eu quiser receber algo, eu tenho que agradar o Pai, eu tenho que fazer o que manda a palavra, andar de acordo com ela, senão nada acontece. Aí muitos se frustram, jogam a culpa para Deus, mas por quê? Não buscam, não oram, não se consagram, não abrem mão do seu eu para fazer a vontade do Pai. Aí depois, como criancinhas mimadas, eles querem que as suas vontades sejam atendidas. E não é assim que as coisas funcionam com Deus, não. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano. É eu que tenho que me achegar a Ele. O salmista disse, levantei os meus olhos para o alto, de onde vem o meu socorro? Vem da onde? Do Senhor, de mais ninguém. Meu socorro vem dEle. Eu não posso confiar na força do meu braço. Eu tenho que confiar na força e no poder do Senhor, que faz o impossível por nós. Então não seja ingrato, seja grato por tudo que Deus tem feito na tua vida, por tudo que Ele irá fazer na tua vida. Eu sempre digo, Senhor, muito obrigado pelo que eu sou, pelo que eu serei, pelo que eu tenho, pelo que eu terei, porque tudo vem de Ti, Pai. Eu não sou nada sem Ti. A minha capacidade vem de Ti. Tudo nós dependemos dEle. Ele não escolhe pessoas capacitadas, Ele capacita aqueles que Ele escolhe. É o que diz a sua palavra. Então viva no centro do querer do Senhor. Seja esse escolhido. Deixe Ele te capacitar. Deixe Ele cuidar de você. Reflita nestas palavras, nesses versículos, e que Deus fale mais ao teu coração. Eu quero orar por você, Pai. Em nome de Jesus, eu oro por todas estas pessoas que têm ouvido esta palavra. Que o Senhor possa estar edificando, abençoando, guardando, Pai, a vida e o coração de cada uma delas. Que se um dia eles disseram que o Senhor não os cuidou, que o Senhor não estava com eles, Pai, que o Senhor possa perdoar e ter misericórdia, porque eles não sabiam o que estavam dizendo. Eles estavam enganados nas astutas ciladas de Satanás. Mas o Senhor nos livra de tudo, o Senhor nunca nos desampara, como diz a tua palavra, Pai. E graças nós te damos por isso. Senhor, eu te agradeço pela tua bondade, pelo nosso estado, pelo nosso país, porque o Senhor cuida de todos nós, Pai, em nome de Jesus. O Senhor tem nos guardado, tem enviado anjos, dado ordem ao nosso respeito, nos guardando, nos livrando e nos cuidando em todo tempo. Em todo tempo o Senhor é bom. Graças nós te damos, em nome de Jesus. Amém. Então que Deus abençoe a tua vida grandiosamente.